Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Dani na Real. Vale a pena ficar? Eu tava falando e eu lembrei de uma frase que eu vi, que eu pensei por muito tempo nela. A frase era que você precisa de diminuir o volume do mundo pra ouvir o volume. Jesus está descendo? Tá! Aonde, meu filho? Ali, tá vendo? Ali! O que é que meu filho tá vendo? Eu tô vendo Jesus! Deus é lindo! Ele é lindo! Deus é lindo, vocês não têm noção, gente! Bom pessoal, muito forte nessas imagens, ainda a gente vai ver mais lá no finalzinho, mas agora eu vou deixar aqui para vocês quem foi arrebatado na Bíblia, quais foram as pessoas arrebatadas, se isso realmente existe, se isso é invenção da cabeça de uma criança ou da cabeça de um adulto. A gente sabe que muita gente usa disso, né, para fazer fantasias, né, como a pastora Nadir. Me perguntando se chapinha é pecado. É pecado, o Senhor me mostrou no inferno. Glória a Deus. Chapinha, tudo quanto é ferro quente é pecado, sim. Se depilar é pecado, sim. Glória a Deus, a menos que você vá para a medicina por uma necessidade e precise depilar certos lugares do corpo. Né? Eu creio sim que a pastora Nadir, pessoal, tem as suas experiências espirituais e acredito sim que ela vivenciou esses arrebatamentos. Só que eu não vejo como um arrebatamento do Senhor, né? Essa é a minha opinião, tá bom? Então eu não creio que aquelas experiências que ela tem é de Deus, tá bom? Então só isso, mas eu acredito sim que ela tem sim essas experiências espirituais, mas para mim não vem de Deus, tá bom? Não testifica no meu espírito. Tem também o pastor Júlio César, né? Que faz muitas pessoas aí irem ao inferno, irem ao céu, né? Então, assim, são pessoas, pessoal. Eu tenho as minhas dúvidas, né? Em relação a esses arrebatamentos que ele faz, né? Com o povo lá da igreja dele. Porém, não vou julgar o povo todo como sendo um povo que não é de Deus, um povo todo que não viveu essa experiência realmente, tá bom? Não estou aqui para julgar, generalizar todo mundo, tá bom? Mas vindo do Júlio César, eu tenho sim as minhas dúvidas, porque é uma pessoa que, para mim, não tem credibilidade nenhuma, tá bom? Então, tirando, né, essas duas pessoas aqui da plataforma, né, que eu tenho sim as minhas dúvidas, como eu falei, a pastora Nadir, eu acredito sim que ela tenha, tá bom? Eu vejo ela uma senhora que tem as experiências dela, mas eu não vejo que são de Deus, não testifica, eu não acredito que aquelas experiências que ela tem com o Senhor é de Deus realmente. Já no caso do Júlio, né, eu não acredito, infelizmente, porque é uma pessoa que não passa para mim credibilidade alguma. Mas eu creio sim em experiências como essas crianças teve, como esse rapaz que estava no hospital, né, e ele voltou, né, gritando Jesus, Jesus. Por que eu acredito também? Porque, primeiro, eu vou falar o que está na palavra de Deus aí para vocês e vocês vão entenderem direitinho. E também, a minha mãe, antes da minha mãe morrer, a minha mãe ela não foi arrebatada, ela não teve visão nenhuma, mas ela teve um sonho antes que a morte dela chegasse. Ela sonhou, pessoal, que ela subia, né? Ela subia numas escadas e era com muita dificuldade. Ela subia nessas escadas, mas quando ela chegava lá em cima,
era uma coisa tão maravilhosa, tão maravilhosa que ela não queria mais voltar, né? Ela pedia para o Senhor não voltar mais, de tão maravilhoso. E quem vai, e geralmente quem tem essas experiências com Deus e vai, e Deus permite ver como se diz? Ai, meu cachorro. Quem geralmente tem essas experiências, quem já passou por essa experiência, todos que voltam não quer voltar, né? Não quer voltar porque deve ser algo maravilhoso, deve ser algo de outro mundo, né? A gente não imagina. Então eu entendo assim, gente. Eu acho que Deus deixa a gente ver assim uma formiguinha do que é o céu, sabe? De tamanha glória, né? Na palavra de Deus mesmo diz que não tem como, mesmo ser humano imaginando como ainda não né? Ainda não chega a ser o que nós, seres humanos, imagina que é lá no céu. Então, foi uma experiência muito linda que minha mãe teve e depois ela veio a falecer, né? Infelizmente, mas ela sonhou com a salvação dela e para mim isso é maravilhoso, né? Então, por isso eu acredito também, tá? Primeiro, pela palavra de Deus. Segundo, por essas experiências, né? Por essa experiência que minha mãe teve e também por essas pessoas, né? Que eu creio com certeza que elas viram sim uma formiguinha do céu, porque a gente não imagina a grandeza que é lá. Então vamos conferir esse vídeo rapidinho, não sai, né? Veja aí e logo mais a gente vai ver essa menina contando a experiência. A Bíblia fala de duas pessoas que foram arrebatadas, Enoque e Elias. Esses dois homens de Deus nunca conheceram a morte, pois foram arrebatados vivos. O primeiro viveu num período muito remoto da história da humanidade, enquanto o segundo viveu na época da monarquia em Israel. Quando se fala em quem foi arrebatado na Bíblia, algumas pessoas pensam que Moisés também passou por essa experiência. No entanto, isso não é verdade. Moisés morreu como qualquer outra pessoa. Parece que somente seu corpo é que foi sepultado de forma miraculosa. Deuteronômio 34:6. A Bíblia também fala de pessoas que foram arrebatadas em espírito, como o apóstolo Paulo e o apóstolo João. Mas esse tipo de arrebatamento, obviamente, é diferente dos arrebatamentos experimentados por Elias e Enoque. Paulo e João, por exemplo, apesar da experiência extraordinária que foram submetidos, depois seguiram suas vidas normalmente até finalmente morrerem. Mas como saber como Enoque foi arrebatado vivo? O livro de Gênesis menciona brevemente a história de Enoque. Ele era um homem temente a Deus e tinha uma vida completamente diferente da grande maioria de sua geração. Enoque viveu num período anterior ao dilúvio. Isso significa que não é possível determinar exatamente uma data em que ele viveu. Curiosamente, Enoque foi o pai de Matusalém, o homem que, de acordo com a Bíblia, foi a pessoa que mais viveu neste mundo. Como Matusalém foi pai de Lameque, da linhagem de Sete, então Enoque foi avô de Noé. A Bíblia não fornece nenhum detalhe sobre como Enoque foi arrebatado vivo ao céu. O escritor de Gênesis apenas informa que Enoque andou com Deus e não foi mais visto, pois o Senhor o tomou para si. Enoque tinha 365 anos quando foi arrebatado. Os estudiosos discutem se esse número deve ser interpretado de forma literal ou simbólica. Mas como foi Elias arrebatado? O arrebatamento de Elias já é descrito com maiores detalhes na Bíblia.
O profeta Elias exerceu um importante ministério no século IX. Ele profetizou durante um período em que Israel havia se contaminado com a idolatria. Jezabel, a esposa do rei Acabe, patrocinava a adoração pagã entre os israelitas e se empenhava em discutir a adoração ao Deus de Israel. Foi nesse contexto que Elias fez grande oposição como profeta do Senhor. Num determinado ponto de sua vida, ele ficou tão ofendido com a falta de zelo pelo nome de Deus em Israel que acabou pedindo a própria morte. Mas Deus tinha um plano que Elias jamais imaginara. O homem que orou a Deus pedindo para morrer foi arrebatado, vivo ao céu, sem conhecer a morte. A Bíblia diz que após atravessar milagrosamente o rio Jordão, juntamente com Eliseu, Elias foi arrebatado ao céu num redemoinho em conexão com uma carruagem de fogo. Mas o que aconteceu com quem foi arrebatado na Bíblia? A Bíblia não fala muito sobre o que aconteceu com quem foi arrebatado vivo, no caso de Enoque e Elias. Tudo o que sabemos é que eles foram estar com Deus. Enoque é citado como um grande exemplo, na galeria de heróis da fé. O escritor de Hebreus diz que foi pela fé que Enoque foi transladado. Já o profeta Elias aparece uma vez, mas no importante evento da transfiguração de Jesus, juntamente com Moisés. Elias conversou com o Senhor Jesus acerca de sua obra de redenção. Por que Enoque e Elias foram arrebatados se todos têm que morrer? Algumas pessoas pensam que o fato de Enoque e Elias terem sido arrebatados vivos causa algumas contradições bíblicas. De fato, a morte é uma ordenança de Deus por causa do pecado. Depois da queda, todos foram contaminados pelo pecado, pois Adão era o representante da humanidade. Por isso, o apóstolo Paulo escreve que todos morrem em Adão. 1 Coríntios 15, 22. Da mesma forma, o escritor de Hebreus diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez e depois da morte segue o juízo. Hebreus 9, 27. Então isso significa que a morte física é uma sentença inevitável a todos os pecadores. Claro que a morte em consequência do pecado abrange não apenas a morte física, mas a morte espiritual eterna. Sobre esse aspecto, por que Enoque e Elias foram arrebatados sem passar pela morte? A resposta dessa pergunta passa pela soberania de Deus. Antes, é preciso entender que Enoque e Elias não foram arrebatados, porque eram imaculados. De fato, eles eram homens justos e tementes a Deus, mas não por causa de seus méritos próprios, e sim pelos méritos de Cristo. A Bíblia explica isso na importante doutrina da justificação da fé. Olha, é meia-noite 19 e eu tava orando com a minha mãe e eu fui descrevendo na oração o que eu estava sentindo, que era um pensamento. Eu tava no campo, parecia que era meio que uma cidade, era um lugar que não tinha muito fim, a gente não dava pra ver o fim dele. Tava cheio de pessoas, eu não consegui ver quem era, mas eram pessoas que eu conhecia e eu senti alguma ligação, porque eu sabia que elas estavam ali, estavam me vendo. Tinha muita gente, muita. E eram pessoas e eu tava olhando para uma coisa gigantesca, era um trono, que era um trono. Eu acho que eu consigo desenhar. Amanhã você desenha. E ele era
gigantesco. Ele era normal, mas não era uma cadeira, era dourado. A coxa dele era meio vermelha, mas era dourado brilhante. E ele vai até o chão, ele não tem a perna da cadeira. É como se fosse um pano cobrindo, entendeu? Eu acho que era de ouro, porque era muito forte o brilho amarelo. E aí, tava sentada nele, eu acho que era Deus, ou Jesus. E aí, ele tava sentado descalço, com uma roupa branca, mas não era um branco tipo, nossa, muito branco. Era um branco tipo da cor do lençol, sabe? Tava com alguma coisa aqui, ó, vermelha. E tava com uma roupa até aqui, que ela era bem larga, assim, sabe, assim. E ela vinha assim, aqui. Eu sinto minha perna gelar e tremer. Tá tremendo o corpo ainda? Eu tô sentindo muito frio. Aí eu sentava na perna esquerda dele, aqui assim, ó. Ele tava sentado assim, com a perna assim. Eu sentava aqui, ó, bem aqui. Na perna esquerda. E eu tava com as pernas pro chão. Ele é muito alto, ele deve ter 3 metros, que eu sentava na coxa dele e ficava com a minha cabeça no peito dele. Você tava pequenininha? Tava bem pequena. Sim, e não era tipo só adultos que estavam comigo. Era um monte de pessoas, uma multidão, sabe? E aí a gente tava lá e eu tava sentada lá e eu sentia que ele me abraçava. Mas é um abraço que parece que ele tá pegando o nosso corpo inteiro. Não é um abraço que pega até aqui, ó. Até aqui. O corpo todo. É um abraço que pega o corpo inteiro, dos pés até aqui, ó. E aí é uma coisa que parece que é um lugar seguro. Parece que é um sentimento que você tá segura, que nada pode te abalar, nada pode te estragar aquele sentimento. Parece que nessa hora, se você sentir, se você sentir um soco, você não vai sentir nada. Pela proteção. E aí, eu parei de sentir esse sentimento e me deu um apagão. Depois, eu voltei como se eu tivesse... Não era que eu tava sentada nele fazendo assim. Era como se eu estivesse num banco, atrás do trono, passando a mão no cabelo dele, assim, como se eu estivesse penteando o cabelo dele. Passando a mão assim, ó. Ele tava aqui, o rosto dele. E eu tava penteando os cabelos dele. Era meio encaracolado, meio cacheado. Não era encaracolado, sabe? Ondulado. Era ondulado. E aí, era marrom mesmo, não castanho, era marrom. E o olho dele não era escuro. Ele era da minha cor. E eu tava passando a mão no cabelo dele, parecia que eu tava passando a mão numa farinha. Então, Era muito sedoso, era muito macio. Ele não é oleoso, ele era normal, ele era bonito, ele era do tamanho do meu. Era mais ou menos aqui, assim, ó. E ele era muito bonito, muito bonito. E a pele dele é assim, inexplicável, é muito, muito macia. Parece que eu tô passando a mão numa nuvem, num algodão, num lençol, assim. É incrível. E eu tava sentada, ele tava rindo comigo. Nós dois estávamos muito felizes, eu não conseguia parar de sorrir. E mesmo que eu tentasse, eu tava chorando muito. E tava muito emocionada. E eu chorando de felicidade? Sim, eu tava chorando de ficar escorrendo lágrima. Todo mundo tava chorando. Quando eu tava sentindo a presença das pessoas, eu senti, tipo, tava todo mundo chorando. E tava todo mundo rindo e chorando. Eu não consegui parar de chorar. Eu tentava e não consegui parar de chorar. Mas era um choro feliz.
era um choro feliz. Eu tava sentada aqui, eu tava deitada, e você viu que eu tava chorando? Porque eu tava tentando parar de chorar e parar de sorrir, e eu não conseguia, porque era uma coisa natural. Eu tava assim, eu tava chorando. E eu tava escorrendo lágrima, uma atrás da outra. Não é um sentimento que eu nunca senti antes. Você nunca sentiu? Nunca senti. E preenchia o coração, te deixava Sim, feliz? parecia que tinha alguém segurando meu coração e cuidando dele, sabe? Pondo cobertinha e tudo mais. Dando chupeta, cuidando assim, sabe? Cuidando mesmo. E eu tava chorando muito, choro muito alegre. E eu tava rindo. E Deus me olhava pra mim, olhava pra todo mundo, e ele tava sorrindo. Ele não tava chorando, mas ele tava sorrindo. E ele tava dando uma risada. Todo mundo tava chorando, todo mundo tava rindo. E eu tava chorando e tava rindo. Eu entendi. E eu não conseguia parar. E eu tava chorando. E eu ficava meio molhada. E eu tava rindo muito. Eu tava tipo assim, tava rindo, mas eu tava chorando. E aí eu sentava nele assim, eu abraçava assim, ó. Entendi. Só que não é assim, ele me pegava inteiro assim, como se fosse um bebê. E fazia tipo assim, ó. Uma proteção, assim. Sim, e aí ele ria assim, aí ele punha a mão em mim, fazia assim, ó. Assim, passava a mão no meu corpo, assim, e ele ficava feliz que eu tava lá. Aí, na outra visão, né, que foi que eu tava penteando o cabelo dele, mais ou menos, tava passando a mão no cabelo dele, foi muito lindo. E parecia que era um campo de futebol, que não tinha fim. Era o teto, não tinha fim, do lado não tinha fim, era tudo branco e parecia que lá no fundo algumas coisas com cores, parecidas com pessoas, mas pessoas longes, bem longes. Eu não olhei pra trás, mas eu sentia, tipo, sabe quando você tá indo assim, você não ouve muita coisa, mas você sente que tem muitas pessoas atrás de você, igual no centro, e aí você Centro sabe... aqui da cidade? É, você... Mesmo que você não tá vendo que tem gente atrás de você, você sabe que tem gente atrás de você, porque sempre tem. Ah, tá lotado o centro da cidade, entendi. É, você sabe que tá ali, mas você não tá olhando. Você sentia a presença de várias pessoas. É, você sabe que tem gente porque você vê, você sabe que lá é um lugar muito povoado, mas eu não sabia que lá tinha, eu não sabia onde era. Mas eu sentia igual quando eu tô no centro. Tem gente lá, tinha gente de todas as formas. Sentia várias risadas, sabe? Risadas grossas, risadas finas. E tinha várias coisas lá. E não tinha fim, era tudo branco. E só tinha ele lá no meio. Então a experiência foi linda. Foi forte. Foi. Eu não sentia nenhuma dor. Nenhum tipo de dor, nenhum tipo de tristeza. Eu só tava feliz porque tava com ele. Foi emocionante. Eu estava com ele, então é muito bom. Agora você Eu você quero tá bem? ficar com ele. Nossa, eu amo ficar com ele. Logo ele vem buscar a gente. Eu quero continuar lá. Que linda. Agora não. Pra abraçar Deus. Agora não, né, filha? Agora você tem a mamãe aqui, né? O papai. E vale a pena buscar Deus para ter essas experiências? Se contar pras pessoas, elas vão falar que é mentira minha. O corpo parou de tremer? Ele tá gelado. Vai dormir bem agora? Não, eu não quero dormir. Eu não quero dormir. Eu não quero dormir. Quer orar mais um pouquinho com a mamãe? Quer? Não pode desligar o testemunho? Pode.
Então tá ótimo. Então tá ótimo. Geralmente quem tem essas experiências com Deus não quer voltar. Não quer voltar porque deve ser algo muito forte, muito inexplicável, né? Então esse vídeo emociona qualquer um, né? Você vê que realmente veio de Deus, né? O seu espírito testifica. É muito emocionante esse vídeo. Já vi umas 5 vezes esse vídeo. É muito emocionante. E nos últimos dias, né? Deus falou que ia derramar o seu espírito. Atos 2:17. Nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos, né? E é o que a gente está vendo, né? Cada vez mais Deus está se mostrando para crianças e também para os adultos também, que busca Ele de todo o coração. Ó Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Que Deus te abençoe muito com esse vídeo e até a próxima análise. Beijo, até a próxima, pessoal.